Buenas tardes, bienvenidas nuevamente. En esta oportunidad vamos a abrir el tercer panel, en este caso sobre estigma y discriminación en tiempos de pandemia. La presentación estará a cargo A apresentação vai ser de Javier, jornalista especializado em saúde e crise, conta com mestrado em comunicação, mais de 30 anos de experiência na resposta ao HIV, hepatite, na América Latina. Javier, boa tarde, todos, todas, todes. De alguna manera reflexionar sobre la vinculación del estigma a la discriminación y, por qué no, también la criminalización y las barreras de equidad e igualdad en tiempos de la pandemia COVID-19. Con 40 años de diferencia, Jonathan Mann dijo que... Já faz 4 décadas, foi dito que matará mais a discriminação relacionada com HIV que a AIDS. Foi dito por Jonathan Mann. Se diz que para acabar com HIV como ameaça para a saúde pública, em 2030 deveremos terminar com a desigualdade. Isso foi falado pela UNAIDS. Não é fácil. O estigma relacionado direta e indiretamente com HIV é o que faz que a AIDS seja difícil de colocar um fim. E esse é o eixo principal deste simpósio. Nós já vimos isso na apresentação do Bruce, sobre I igual I. A discriminação institucional e a criminalização são as principais barreiras de acesso ao diagnóstico precoce. Isso é preocupante na América Latina. Tratamento, contenção da população-chave dentro da cascata de tratamento e que possam ser testados de novos que são HIV negativos. E a desigualdade é uma questão transversal. E por isso, nesse sentido, nós ligamos que na América Latina e o Caribe a epidemia da AIDS concentrada, isto é, que acontece, decorre entre as populações-chave de HIV. Por isso, durante 2020 e em 2021, as populações-chave têm estado expostas a diferentes formas de assédio dos direitos humanos, sob a desculpa da gestão das quarentenas, sob a desculpa da gestão da quarentena e da redução da circulação de pessoas, foi mais evidenciado durante 2020, houve abusos contra os direitos, ataques aos direitos humanos, houve violência institucional sob pretexto das questões da circulação pelas forças armadas ou por forças policiais, falta de acesso aos serviços de saúde, antirretrovirais, porque os hospitais se tornaram centros exclusivos de tratamento da Covid. As pessoas trans não tiveram acesso a hormônios ou a tratamento das comorbidades. E vamos ver que impacto teve HIV, mas em outras doenças, as questões de saúde não transmissíveis, que impacto teve em câncer, diabetes, em outras áreas de saúde, a falta de acesso aos serviços ou continuar com o acesso ao serviço de saúde. E, logicamente, houve muito impacto, não somente muitas pessoas perderam o trabalho, mas também os trabalhos, os ofícios foram precarizados, muito mais o trabalho sexual, em muitos países considerado ilegal, muitas mulheres trabalhadoras sexuais e as pessoas trans se viram obrigados a abandonar seus locais de moradia e padecem de uma crise alimentar significativa. Então, estiveram mais expostas à violência, mais expostas à Covid e a HIV e ao HIV, as populações-chave. Na América Latina, um fator muito importante a Covid. Se nós vemos o acúmulo 20% dos casos de Covid na população total da região, e o que é mais grave é que quase 1,5 milhão de pessoas perderam a vida, e isso não acabou, significa que esse 1,5 milhão representa 32%. 5 países da América Latina estão na lista dos países mais afetados pela pandemia: Brasil, Peru, Paraguai, Colômbia e Argentina, junto com
outros países e outras regiões do planeta. E, logicamente, o que acontece na América Latina tem, em algumas ilhas do Caribe, que há 21 países da América Latina que tem uma média da taxa de duplicação mundial de casos que é alta, mas a metade dos casos mundiais em 2021 provém da América Latina e o Caribe. E aqui nós vemos uma imagem, nós observamos esse gráfico tão bom, que é da UNADES. Agradeço à doutora Coral, da Unidade de Inteligência Econômica, que nos ofereceu este gráfico. Se observamos os países ricos, desenvolvidos, que é a banda superior, observamos que as previsões nas áreas indicadas, se observa que para março de 2022, estima-se que poderia estar cobrindo, terminando cobrindo a total vacinação total. Isso estaria ligado diretamente ao fim da pandemia, se não continuam aparecendo outras variantes como a Delta. E vemos países pobres, países que dependem da COVAX, com relação à doação de vacinas, que dependem da doação de vacinas. Vemos que a cobertura necessária da vacina para poder controlar a pandemia chegaria aos nossos países para janeiro de 2024. Agora são 2 anos de diferença. Isso é desigualdade. E estamos observando uma situação preocupante ligada ao ponto de inflexão do que chamamos solidariedade global sanitária. E o que significa isso? Naturalmente, os países ricos, tradicionalmente, têm contribuído para a luta contra a AIDS, para os países mais pobres, através do Fundo Mundial. E é uma situação ambivalente. De um lado, os países ricos investem muito dinheiro na iniciativa de vacinas COVAX e em outras ferramentas contra a Covid, como ACT-A, e até deram fundos para o Fundo Mundial, para a iniciativa CI19RM. E também são os países que acumulam vacina e discutem uma terceira dose booster, quando a maioria dos países não superam 1 dígito de percentual de vacinação. E também temos países da América Latina nas quais a vacinação ainda é muito pobre. Então, temos uma dialética do Titanic. Podem ser salvos da classe alta, e aqueles que estão na classe turista ou classe baixa são os que estão em perigo de morrer e adoecer durante a pandemia. O investimento caritativo, conhecido como bilateral ou multilateral por parte dos países, pode ser afetado, porque os países ricos tiveram que investir muito dinheiro em processos como resposta à crise. Então, também há uma mudança nas prioridades na saúde global. Se discute como é necessário se preparar para futuras pandemias, a segurança. Isso pode afetar o acesso aos recursos para a AIDS. Isso é importante porque em breve estará começando o refornecimento da vacina, por exemplo, no caso da malária. Vamos ver no mundo real como está acontecendo a solidariedade global sanitária. E há um conceito muito interessante na filosofia da África do Sul, que fala de Ubuntu. Eu existo dependendo da existência dos outros. E alguns sintomas muito negativos ligados à Covid, onde existiu essa filosofia de se salva quem puder. Até não resolver a pandemia na maioria significativa dos países e das populações, não será resolvido em termos gerais. Esse é um conceito básico. E, por último, está a questão da mobilidade, os passaportes de vacinação, as restrições de entrada aos países ou a certos lugares, se não receberam a vacina. Isso cria uma nova comunidade de pessoas estigmatizadas, porque não tiveram acesso à vacina, não poderão viajar, não poderão realizar certas atividades. E devemos compreender que nós e das ONGs e o pessoal que viaja para trabalhar, mas também há populações que viajam
aos países com restrições para a colheita, por exemplo, de uma certa cultura. Isso vai ter um impacto secundário. Então, surge novamente algo que o HIV discutiu durante 30 anos, e é o acesso aos medicamentos, à ciência, e principalmente o acesso se vê ameaçado pela propriedade intelectual, que está em mãos de um número pequeno de laboratórios, acometendo assim ou afetando o acesso para os países mais pobres ou aqueles com características de soberania sanitária bastante deficiente, países que não têm um Estado presente que possa controlar o abuso do setor privado, impugnando, por exemplo, de forma compulsória a patente de um medicamento para poder comprar. Penalizam, punem o descumprimento das entregas, por exemplo. Muitos laboratórios não estão entregando as vacinas e também não há punição econômica para essa empresa que não está cumprindo com a promessa de entrega. A importância que observamos que na saúde pública é importante a gratuidade. Os custos para ter acesso aos serviços, neste caso da Covid e do HIV, não sejam economicamente impossíveis. E qual é o preço justo pelo qual os países compram diagnóstico de PCR para Covid, PCR para carga viral no HIV, a compra de antirretrovirais? Importante também mais transparência na alocação equitativa dos recursos do Fundo Global, do COVAX, ACTA, bem como de outros mecanismos que respondem financeiramente e globalmente à crise da Covid. Então, é importante pensar que devemos evitar a noção de boas ou más vacinas, mas a noção da restrição, por exemplo, daquelas pessoas que foram vacinadas com Sputnik, que ainda não têm aprovação pela OMS, das principais agências regulatórias de medicamentos dos países ricos, isso vai gerar dois tipos de população: aqueles que receberam a vacina, que para os países do norte são boas vacinas, e aqueles que receberam vacinas que não são tão boas assim. Então, e obviamente, um chamamento para a rápida distribuição das vacinas naqueles países mais pobres. Essa é a prioridade. Durante a pandemia, sofremos uma comunicação deficiente na saúde e nas crises sanitárias. Uma das grandes lições aprendidas: circulação de informação sem fundamento, se viu muito responsabilidade dos meios de comunicação formais, gerando painéis com pessoas que opinavam desconhecendo virologia, o que é virologia, Covid, biologia molecular, e acabavam opinando sobre a Covid. Houve politização da pandemia também em países altamente polarizados, como o caso dos países da América Latina. 10 países da América Latina, pelo menos, tem uma crise institucional política bastante importante. E sobre isso está, digamos, a pandemia entre essas questões. Então, a natureza serem anárquicas, nós atravessamos uma infodemia bastante importante com fake news. O papel que os meios de comunicação tradicionais têm. Há um movimento anti-vacina persistente que causa dano, até movimentos de anti-máscara. Isso causa um grande dano. Também o que preocupa é a narrativa pós-pandemia. Os países do norte estão pensando o que vão fazer quando a Covid acabar, e para os países do sul essa questão está bem distante. Ainda a crise está... A má comunicação, tudo que tem a ver com o movimento anti-vacina, a infodemia, afeta a aceitação das vacinas. O mais importante é a vacina e não cair na tentação do exitismo, pensando que a crise vai acabar antes da hora, porque, na verdade, acabaremos tomando decisões erradas. E se a gente não, se a pandemia não se resolver no mundo todo, a pandemia não vai acabar. Queria pensar em alguns desafios. Devemos vacinar o resto do mundo, analisar como continuar naqueles países que já receberam muita vacinação, reconstruir programas verticais, sistemas de atendimento sanitário, mitigar o impacto
das oportunidades perdidas, melhorar a comunicação, debater, interpelar os passaportes de vacinação e as restrições a viajar, priorizar a condição econômica, social e a saúde mental das pessoas nos nossos países que foram acometidas durante 2 anos por conta da Covid e devolver o protagonismo à saúde integral. E para concluir, as pessoas com HIV pertencem ao grupo de populações vulneráveis e isso devemos revisar, porque ainda hoje não há consenso a respeito. Devem ser priorizadas as pessoas com HIV para serem vacinadas no mundo todo. O acesso aos serviços de HIV não devem vulnerar a confidencialidade, o sigilo. E as pessoas do HIV, ao se vacinar, não devem renunciar à confidencialidade. Publicar as evidências recentes, por exemplo, em alguns países, calcula-se um aumento na letalidade de 25% em pessoas com HIV. Devemos dizer aos tomadores de decisões que as pessoas com HIV morrem mais da Covid do que aquelas que não são portadoras de HIV. Vacinar as pessoas com HIV já deve ser a principal prioridade. E para concluir, convidamos a contribuir em 2 iniciativas com o Covid-VIH e corresponsáveis-chave. Agradecer a Virology Education pelo convite a todos nós para fazer essas reflexões por mais um ano. Muito obrigado. Muito obrigada, Xavier, por esta apresentação maravilhosa. Vamos abrir o painel. Está com a gente Marcela Alcina, da Argentina. Marcela vive com HIV já faz 30 anos, 25 deles ela tem se dedicado ao ativismo, fundadora da Rede Bonaerense de Pessoas com HIV na Argentina e no âmbito regional. Coordena por 10 anos o Movimento Latino-Americano e do Caribe de Mulheres Positivas. Agora faz parte da equipe e assessora. Também está com a gente Maria Luísa Esquivel, Maria Lucila Esquivel, me corrijo. Quem a conhecemos é Lucy, ela é fundadora e presidenta atual das Unidas na Esperança, uma associação de trabalhadores sexuais do Paraguai. E, além disso, faz parte do diretório da rede Retresex, sendo responsável pela Secretaria de Formação e Treinamento da rede. Sejam bem-vindas. Gostaria de abrir um bate-papo por conta da apresentação compartilhada por Javier e fazer a seguinte pergunta: como é que foram que estas barreiras estruturais que ficaram evidentes no marco da pandemia da Covid afetou particularmente as suas comunidades e o que fizeram as suas organizações para dar resposta a isso? Marcela, tudo bem? Agradeço. Um prazer estar aqui com todos. Obrigada pelo convite. E para continuar colocando o tema na pauta, a Covid veio para trazer uma fragilidade ao sistema de saúde que parecia ter sido esquecido, parecia que estava tudo resolvido através das políticas públicas. E quando a Covid chegou, se observou esta fragilidade presente no sistema de saúde. Das organizações da sociedade civil, nós tivemos ações rápidas para problemas urgentes, coisas que não aconteceram por parte dos próprios sistemas como resposta. Um dos pontos mais fortes observados e que, sem dúvida alguma, quero colocar aqui, porque parece ser uma coisa bem simples, mas, na verdade, traz um problema muito grave, e é a desarticulação dos programas. Quando a Covid atravessa os sistemas de defensologia, as pessoas ficaram espalhadas, sem saber para onde ir, o que fazer, e ninguém tinha resposta. Foram muito mais rápidas as estratégias que nós tomamos como sociedade civil para ver como entregar os medicamentos. O que acontecia, nós chegamos adiante uma estratégia chamada Voluntariado pelas Américas. Um dos pontos era como ter acesso ao tratamento. O que está acontecendo com você na questão social e qual é a contenção, porque muitas pessoas moravam sozinhas, estavam sozinhas, não tinham aonde recorrer e que para que recebam resposta, mais da metade das pessoas sabem o que pediam, alimento, nem sequer estavam pedindo tratamento. Isso aponta a desigualdade social existente na América Latina e no Caribe.
essa desigualdade que parece não ser vista, enxergada, essa discriminação, que quando a gente tinha que pedir alimento, tínhamos que colocar se tinha HIV ou não, muitas questões que fomos observando na sociedade civil, tentando dar uma resposta com os próprios programas. Então, acho que a Covid foi uma grande chance para ver uma realidade que estava oculta. E é isso que devemos saber. Esta realidade deve ser desmembrada para ter realmente. Quando falamos em saúde integral, não existe integralidade, que acho que não existe para mim. Há muitos discursos, muitos programas, muita coisa escrita, mas na hora da verdade, na hora H, a saúde integral não existe. Programas de saúde sexual e reprodutiva que não respondiam, companheiras com câncer que não sabiam onde receber quimioterapia, programas que tinham a ver com hepatite que estavam desintegrados. E, obviamente, a remoção ou a interrupção dos medicamentos antirretrovirais. Uma coisa tão básica ficou desintegrada. Então, muita coisa por fazer ainda. Bom, obrigada, Marcela. Lucy, como foi no Paraguai, na sua organização? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Muito boa tarde para todas, todos, todas. Dizer que estamos num fórum de estigma e de discriminação. As minhas colegas ou companheiras não podem estar aqui, pois tiveram problemas com o link, parece. Então, em primeiro lugar, queria comentar isso. Segundo, dizer que a pandemia, sem dúvida, veio para fazer ou tornar visíveis muitas denúncias que víamos fazendo como trabalhadoras sexuais e também para visibilizar mais uma vez a ausência do Estado na vida das trabalhadoras sexuais e que a pandemia do estigma e da discriminação é uma das pandemias maiores da nossa vida, até bem antes do HIV aparecer e da Covid surgir. A ajuda social jamais chegou para nossas companheiras, elas nunca receberam o fato de ficar em casa para as trabalhadoras sexuais. Isso foi um problema, porque a partir de então a polícia começou a exercer força, pressão sobre a gente. Não foi impossível que trabalhássemos. Muitas das minhas companheiras hoje estejam sem teto, sem um lugar onde morar. A única ajuda recebida foi através de nós mesmas, através de organizações amigas, parceiras e também da rede Tracer, que alocou recursos para a compra de artigos de primeira necessidade, alimento, e assim é que ajudamos as nossas companheiras, mas do Estado, do governo, não chegou ajuda alguma, incluindo a questão da máscara, outros elementos de uso para se proteger e seguir esse protocolo dado pelo governo. Foi um aprendizado realmente tudo isso, bastante grande para as trabalhadoras sexuais, porque nós podemos enxergar a nossa força para ajudar as nossas companheiras. Em toda a América Latina, a rede Trazer se movimentou, as companheiras do Paraguai prestaram essa ajuda comunitária. Muito obrigada, Lucy. Javier colocou alguns desafios com relação ao futuro, algumas ações nas quais devemos pensar. A Covid, como comentava a Marcela, desarticulou os sistemas de saúde, retirou orçamentos para dar resposta ao HIV, bem como a outras questões de saúde, para alocá-los na questão da Covid. E alguns países ainda estão vendo como foi diminuindo essa alocação de recursos. Então, o que vocês comentariam? O que deve ser feito a fim de avançar ou retomar essa resposta para o HIV? Pensar também na eliminação do estigma e da discriminação para as comunidades mais acometidas. Marcela?
Na verdade, como sociedade civil, temos mais uma vez que rearmar. Está me ouvindo? Porque a minha internet está um pouquinho ruim. Como sociedade civil, mais uma vez, devemos fazer novamente uma resposta, que as organizações da sociedade civil sejamos o centro para dizer como redirecionar os próprios estados, que acho que estão desarticulados, sem recursos, sem resposta para o estigma e a discriminação, que está sendo cada vez mais alto nas comunidades. A Covid veio para apontar mais uma vez isso que já estava sendo observado na região e que estávamos sentindo, o estigma e a discriminação, né? Eu quero retomar a questão que comentou Javier com a da vacinação. Aqui na Argentina e também em outros países da região, observamos que deve ter diagnóstico positivo para ser considerado ser grupo vulnerável. Coisas que pensávamos que estavam resolvidas aparecem mais uma vez no tapete. Então, entender que a resposta deve ser integrada, falar de integralidade num sistema de saúde que, claro, sabemos, todos os que estamos aqui, que não tem a ver apenas com a entrega de medicamentos, a articulação dos programas, a resposta unificada dos programas. É incrível que depois de 40 anos do HIV não se conheça o programa de saúde reprodutiva, por exemplo, sexualidade com os programas para HIV, apenas para mencionar um exemplo. Há fragilidade no sistema de saúde e devemos ver e colocar o foco nela e devemos falar, porque na verdade a resposta não vai funcionar sem articulação, sem recursos, sem políticas conjuntas entre a sociedade civil e entre os programas. Muito obrigada, Marcela. Lúcia, escutamos você. Para nós, o grande desafio continua sendo a regulação do nosso trabalho. Enquanto não formos vistas como sujeitas de direito, nenhuma política pública está criada ou é criada para as trabalhadoras sexuais. Precisamos urgentemente de lei de trabalho sexual, precisamos urgentemente que sejam revisadas as normativas que prejudicam os nossos direitos, violam os nossos direitos, que deixem de nos olhar como veículos de infecção, e sim como mulheres com direitos, sujeitas de direito. Eu acho que está na hora de que os estados, que a sociedade toda perceba que somos mulheres que definitivamente não estamos pedindo que sejamos aprovados por eles, por elas. Simplesmente queremos o respeito da nossa escolha de exercer trabalho sexual. Muito obrigada, Lucy, Javier. Activas tu micrófono, por favor. Gracias. Quería hacer una rápida reflexión, sobre todo porque yo ya hablé Queria demasiado. fazer uma rápida reflexão para para poder deixar tempo para os comentários das colegas. Não devemos subestimar que a crise da Covid em 20 meses tem mostrado que se vê atravessado por uma questão de classe, de acesso aos recursos, acesso a muitas coisas. Na mídia tinha um discurso sobre a telemedicina, os meninos que iam à escola nos computadores, isso era uma minoria na Argentina e no México. É uma falta de igualdade. Falar em telemedicina, teletrabalho, é para uma minoria que também somos nós que fazemos o movimento, as organizações da sociedade civil, não somos culpados, mas devemos lembrar, sim, a primeira lição aprendida é que, como disse a Lúcia, há muitos trabalhadores precários que ficaram na rua sem trabalho, foram demitidos, mas o melhor conhecimento houve uma dupla vulnerabilização. E é necessário dizer aos ministros do Trabalho e da Saúde que
não podíamos falar em dar um subsídio às trabalhadoras sexuais. Então, a desigualdade é transversal e é isso que devemos conseguir como meta para 2025, em 4 anos e meio, daqui a 4 anos e meio. E é a parte mais difícil, é muito mais difícil que uma vacina para HIV. E o custo da oportunidade, quando a pandemia terminar, porque a gente fala em passado, e na verdade a gente está no meio da pandemia, provavelmente aqui no sul tenhamos férias por uma questão do calor, a vacinação, mas vemos que no norte está chegando uma nova onda e nós perdemos em área de prevenção, tratamento, e as pessoas morreram por complicações ligadas à AIDS também. E é necessário reconhecer e exigir dos governos a importância que tem, que quando o sistema público falhou, funcionaram os sistemas comunitários. E os blocos do sistema de saúde resiliente incluem o sistema comunitário. E agora nós temos a possibilidade de dizer é necessário investir no sistema comunitário, em HIV, AIDS e em outras áreas da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Xavier. Efetivamente, também a pandemia em alguns países tem saído da agenda o fortalecimento do sistema de saúde, a contratação com o Estado, sustentabilidade, todas essas áreas. Mas a sala, a audiência, fala do outro lado da moeda. Por que deixar a sociedade civil essa carga da resposta? E nós devemos exigir aos Estados, o que devemos solicitar aos Estados ou recomendar, talvez eu trocaria o verbo, em lugar de exigir, fazer com que os Estados cumpram com sua responsabilidade, para que a sociedade civil não seja a única responsável por essas atividades de resposta à emergência. Lúcia, agora começamos por você. Sim. Concordamos em que é necessário exigir a todos os nossos governos da América Latina que seja cumprido tudo que onde há uma dívida. Mas eu posso falar do Paraguai. Nós temos um Estado que é duplamente hipócrita, com uma carga moral definitivamente enorme. Hoje nós não somos reconhecidos como sujeito de direito, não somente as trabalhadoras sexuais, todas as populações. Vejam que Javier falou da vacinação. Se você pensa no trabalho sexual e na exposição que nós temos, deveriam pensar que nós somos uma população muito vulnerável para a contaminação da Covid. E isso não foi levado em consideração. Então, se nós tivéssemos estado nas ruas, cuidando das necessidades, ninguém teria feito. Então, tem um compromisso e tem uma responsabilidade com a gente. Mas, infelizmente, temos um Estado esvaziado, um Estado com uma dupla moral, um Estado que não reconhece, nos invisibiliza, e nós continuaremos na luta, não podemos parar essa luta, porque é necessário mostrar para todos os governos que essa população existe, que tem necessidades emergentes. E eu me lembro perfeitamente que a Comissão Interamericana, a Anistia Internacional, fazia uma convocação aos governos para que atendessem às nossas necessidades. Companheiras, companheiros, companheiros, ainda não fizeram. Então, está chegando a segunda onda, a terceira onda, e nós continuamos aqui, porque não temos uma resposta. Devemos continuar estando e continuar lutando fortes e fortalecidas. Muito obrigada, Lucy. Marcela, estamos te ouvindo.
Na verdade, a gente não pode continuar ouvindo que a Covid seja desculpa para tudo. Não há resposta para a Covid, não há dinheiro por causa da Covid, não há trabalho por causa da Covid, não há educação por causa da Covid. Nós devemos exigir isso. O Estado deve responder como um direito humano com relação ao trabalho, à saúde, à alimentação, aos direitos humanos que todos e todas temos regulamentados nos nossos países. Então, eu acho que esse argumento que colocaram e que continuam colocando deve ser destacado. Existe uma responsabilidade que não é da sociedade civil. A sociedade civil deve exigir o respeito pelos direitos. Não é que nós devamos entregar alimentos. A Covid continuará entre nós e a resposta deve ser do Estado. Um Estado com uma política responsável, com uma estratégia pensada, não com improvisações a cada dia. Nós vemos muitos países que apresentavam soluções montadas no mesmo dia. Pelo contrário, propostas com educação, com estratégias, com orçamento. Por isso é que nós damos melhor resposta, porque nós analisamos e a experiência nos diz que as estratégias e as respostas devem ser conjuntas, montadas, desenhadas, conforme o que acontece. Os estados ainda não compreenderam isso. Então, é necessário exigir que isso seja realizado, porque isto vai continuar entre nós. E hoje a Argentina está no momento de início das temperaturas mais altas, e eu ainda continuo tendo saudade das companheiras que morreram por causa da Covid. Não podemos parar a luta, devemos exigir os nossos direitos e devemos estar muito atentos e atentas às denúncias, atentos às exigências, atentos a que sejam cumpridos e que não sejam violados os nossos direitos. Nós estamos desenvolvendo uma campanha de violência de gênero. Quantas companheiras sofreram por causa da Covid? Mas isso, a violência contra as companheiras já estava presente. Essa é uma falha da gestão política. Nós devemos exigir que isso se torne política pública, mas com responsabilidade do Estado e não da sociedade civil. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. E temos ainda 1 minuto e meio, 1 minuto e 20. Vou pedir que imediatamente temos uma sala, um auditório amplo. Então, que ação imediata, que ações deveriam ser realizadas para superar essa situação provocada pela Covid? Eu acho que a ação, e vou tomar algo da ONU-AIDS, é colocar a voz da sociedade civil no centro das respostas. Ouvimos muito dizer isso, mas não se faz. Se fôssemos ouvidos, se fossem realizadas políticas públicas a partir da voz da sociedade civil, a partir da experiência da sociedade civil e, sobretudo, a partir das estratégias, tudo seria diferente. Muito obrigada, Márcia. Lucy. Concordo plenamente com o que a Marcela falou. É necessário adotar as medidas propostas pelas sociedades. Todas as estratégias que tiveram impacto foram através das populações chaves, através de nós, através das populações, não somente de trabalhadores e trabalhadoras sexuais, mas também de outros trabalhadores, porque essas é que deram bons resultados. Então, devemos ser ouvidas. Devem ser colocadas em prática todas as lições aprendidas nos últimos tempos. Muito obrigada, Lucy. Não temos mais tempo. Agradeço muito a vocês, a Javier, Lucy e Marcela, por sua disposição e por compartilhar com a gente. Um carinho. Deixa.